E aí, a evolução da sua carreira? Você começa a trabalhar em que momento? Sim, termina a graduação? Tu sabe, Bruno, que aí eu entro na filosofia e é um grande desafio, porque eu não gosto. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque assim, eu venho de um universo que é um universo que eu quero estudar algo e dou um salto para um outro universo. Aí, no meu primeiro período de graduação, eu vou na defesa de mestrado de um grandíssimo amigo meu, que é o Rogério José, que ele faz uma tese que ele comprova que o Édipo da tragédia era negro. Né? Ele era dos povos feninços, né? Que eram os vermelhos quase pretos, como Heródoto sinaliza. E quando eu olho aquilo, eu falo, nossa, que interessante, né? Vou dar mais uma investigada. E aí eu entro no universo da filosofia africana. E eu gosto muito de uma frase que é de um vídeo da professora Sueli Carneiro, que ela diz, em primeira instância, eu sou a própria vítima do epistemicídio, porque eu não conhecia esse saber. Uhum. E aí eu começo a construir isso. Aí levo para a universidade. E aí acontecem os primeiros choques, né? Porque eu estou levando para uma universidade que é uma universidade que trabalha somente os filósofos da tradição. Na UFRJ. Na UFRJ. Só trabalha com os cânones da tradição. Brancos. Né? Brancos, ocidentais. E só entende esse modelo de filosofia. E aí eu começo nesse processo mesmo de peregrinação para conseguir um orientador e ir sistematizando a pesquisa. Já graduado ou ainda? Na graduação. Não. Já na graduação. Passei por 6 orientadores. E em paralelo a isso você também tinha que trabalhar, fazer alguma coisa? Sim, normal, né? E era um desafio, porque eu estudava integral no IFIX. E aí aquela Catiúcia que na escola não tinha esse comprometimento com a escola, se torna uma Catseucaholic, assim, que passa pra cá, pega 12 disciplinas, estuda, passa o dia inteiro estudando. Necessidade ou paixão? As duas coisas. Pode perguntar isso, sabe? Ninguém me perguntou isso. As duas coisas, porque assim, era uma necessidade mesmo de eu querer finalizar, mas era uma paixão também. Porque eu estudava o que a graduação me pedia, as disciplinas me pediam, por necessidade, mas eu estudava o que eu estava aprendendo de filosofia, porque todo o meu estudo de filosofia africana, ele não vem da universidade. Né? A universidade, naquela época, não tinha. Foi independente. Foi independente. Até o doutorado, assim. Mas no mestrado eu já encontro um outro professor, que é o professor Dr. Renato Nogueira, que aí ele me orienta, né? E na graduação eu conheci um professor maravilhoso, que é o professor Rafael do Aquilobo, que se transforma num grande amigo meu. E ele estudava Derrida, que é um filósofo africano, e ele fala, eu vou te ajudar. E eu lembro que ele disse assim, eu não entendo muito, mas eu vou assinar. Porque eu sei que você é dedicada, você está construindo isso. E ali começa. O que eu faço? Eu começo a estudar e eu começo a levar isso para as redes. E assim, de uma forma muito despretensiosa, sabe? Olha, hoje eu li isso aqui, eu achei interessante. Botava um trecho, as pessoas me perguntavam dessa forma. Ué, mas como isso? Não estou entendendo, e não sei o quê. E aí eu virei conhecida na universidade. Porque aí tinha uma palestra de alguma coisa, eu ia e tinha que apresentar um trabalho, seminário, e eu sempre trazia essa correlação com esses autores, assim, né, na graduação. Mas e aí você termina a graduação e quando é que a sua vida, economicamente falando, começa? Assim? Preciso ganhar a vida agora. Eu estudo filosofia, na graduação, que não é uma graduação fácil de se converter. Verdade. Não, tem um amigo meu que diz, ele fazia ciências sociais, o Fabão, ele falou isso pra mim na graduação, olha, ciências sociais não tem trabalho, mas filosofia não tem nem estágio. Quando ele disse isso. O que você vai fazer com isso? Ele falou pra mim que nós estávamos no ônibus, olha, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uns 20 e poucos anos. Você pensou, tô lascado. Eu falei, cara, lascou-se, o que eu vou fazer agora? É o jeito delicado que eu queria colocar aí, foi um desafio. Ele tava chegando lá. Isso, total. Não, a minha família perguntava assim pra mim, mas o que você vai fazer com filosofia? Assim, porque eu acho que, pensando epistemologicamente, é grandioso pra caramba, assim, mas irrentavelmente, né? E eu falei, cara, não sei. Aí, emprego mesmo? Emprego ou empreender com esse conhecimento, sim, né? Não empreender com esse conhecimento é difícil. O que eu fiz? Eu comecei a levar isso para as redes sociais e eu comecei a trabalhar em projetos dentro da universidade. Trabalhei num projeto que foi o Conexões de Saberes dentro da universidade. Depois, pela universidade, eu fui trabalhar no IFAM,
né? Fui trabalhar com mapeamentos de terreiro. E aí remunerado. Remunerado, já remunerado, Então sendo você pago. transformou ali numa pesquisadora. Uma pesquisadora. É nesse momento que nasce a pesquisadora. Porque quando eu vou trabalhar no IFAM, com mapeamentos de terreiros de candomblé do Rio de Janeiro, eu já trago o olhar da filosofia, sabe? Para os relatórios e para a construção desse trabalho. Claro. Né? E aí, aí eu começo a trabalhar nisso e depois eu começo a trabalhar... Eu sempre trabalhei durante muito tempo em projetos que tinham uma proposta de ressocialização de crianças em situação de vulnerabilidade. E aí eu também vou levando a filosofia. E vou levando isso, assim. Aí quando eu vou para o mestrado... eu já fui dar aula. Aí quando eu fui pro mestrado, eu fui dar aula. Na graduação. Eu termino a graduação, e vou dar aula numa escola. Eu vou dar aula na graduação só no doutorado. Eu fui dar aula numa escola, que era uma escola privada, que tinha lá no Rio de Janeiro. Ensino fundamental? Fundamental. E eu entro no médio. Do médio eu sou chamada para ir pro fundamental. Depois eu peguei do 5º ano ao 3º ano. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu pude dar aula de filosofia africana. Porque eu cheguei para esses professores de filosofia, nós estávamos montando a ementa dessa aula, e eu falei, quem sabe a gente traz outros autores para dialogar. E isso no Rio? No Rio. E uma escola privada? Privada, na Lagoa. Então, eu imagino que era elitista, né? Muito, tanto que eu fui mandada embora. Essa história é contável? Você pode contar pra gente? Posso super contar, isso é super tranquilo, Quanto tempo assim. você ficou? Eu fiquei 2 anos e meio. E aí tu sabe que depois de um tempo, eu fiz uma revolução na escola, que os estudantes começaram a questionar até a própria estrutura da escola. E aí depois de um tempo eu fui mandada embora por condução ideológica, que naquela época era escola sem partido. E aí eu peguei e falei, gente, mas eu sou professora de filosofia, então assim, o que eu tô fazendo, não tô construindo nada, só tô chamando esses estudantes para reflexão. E não era nada, mas é porque também você saía desse status quo do que a escola se pretendia. Porque eu imagino uma escola privada na Lagoa. Isso. Não é? Inclusive, eu passei esse vídeo para eles. Lá. Carpe diem. O Captain, my Captain. Exatamente. Ela foi a Captain deles. Exatamente. É isso. A gente depois criou uma ideia, um projeto chamado, que era um cinema de filosofia, que nós fazíamos aos sábados, e os estudantes iam. Né? E aí eu lembro que um dos primeiros filmes que eu passei foi Sociedade dos Poetas Mortos, para eles, assim. E aí foi chamado um dia. Um dia fui chamada e mandaram praticamente a equipe toda embora, não fui só eu. Sim. Mandaram a coordenadora, depois foram mandando, assim. E aí dali eu ia procurar uma outra escola e o professor Renato Nogueira traz para mim assim, eu acredito que em vez de você chamar uma outra escola, eu acho que você pode dar continuidade às pesquisas. Você é pesquisadora, você gosta. Foi quando eu entrei no doutorado. Aí quando eu entro no doutorado, no primeiro período do doutorado, eu já sou convidada para dar aula na universidade. Porque a universidade, olha só que incrível. Quando eu entro na universidade em 2007, não tinha esse debate de filosofia africana. Quando eu já volto para o doutorado em 2017, eles já estavam discutindo não só filosofias africanas, mas trazendo o lugar das mulheres para a filosofia, por exemplo. Porque as mulheres, né, não existem na filosofia, assim, tipo, existem diversas mulheres incríveis na filosofia. Eu fui ler Hannah Arendt no doutorado, assim. Nunca tinha lido Hannah Arendt na graduação. E tem diversas outras mulheres com contribuições fantásticas na filosofia. Você não ouve falar. Você não ouve falar, entendeu? Você só vê aquele monte de homens brancos, ocidentais e tal. Enfim, aí no doutorado eu entrei. E aí eu lembro que uma das coisas que eu perguntei, eu posso dar aula? Beleza, posso dar aula, mas eu queria fazer umas aulas abertas. Porque até então entendia-se que não tinha demanda para assistir filosofia africana. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas aulas abertas, convidar a comunidade para assistir. E na primeira aula aberta que eu fiz na universidade, deu 300 pessoas. Maravilhoso. Ali Catiúcia começa a ter destaque, né? As pessoas começam a saber quem é. Daí eu vou levando o Facebook, vou levando, vou convidando as pessoas. Antigamente no Facebook tinha aqueles eventos que a gente criava. Sim. Então eu já comecei a criar os eventos ali.
Nem abria mais na página da universidade, eu abria ali os eventos. E as pessoas começaram a se interessar para filosofia. E aí, naquele ano ou no outro, naquele ano, o departamento de pós-graduação, então, abre uma pós-graduação em raça, gênero e filosofias descoloniais. E naquele edital teve 250 inscritos. E ali começa... E aí eu fui convidada para dar um semestre, dei 5. E aí, num certo momento, você termina seu doutorado. Aí, quando que você vai para São Paulo? Quando eu estou no terceiro ano de doutorado, é quando eu venho a primeira vez aqui. Eu vim para uma conferência na Temple. E quando eu fui na conferência na Temple, eu conheci o que é meu orientador hoje. E aí fui falando para ele, e porque eu cheguei aqui eu fiquei fascinada, né? Porque aqui é um outro universo, né? Aqui você tem acesso a determinadas elaborações epistêmicas que no Brasil você não tem acesso. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi um universo de estudos, eu falei, quero estudar aqui, quero morar aqui, quero ficar aqui para sempre, né? Quero ficar aqui no tempo, quero fazer botar um puxado ali. E aí foi quando eu comecei. Aí eu venho, 2018 estudo aqui, 2019, aí venho, passo o congresso, eu fico 40 dias, depois eu fico 2020, e aí quando foi em 2022, quando eu termino o doutorado, eles me convidam para vir fazer uma pesquisa com eles aqui. E São Paulo, PUC, quando agora eu voltei para o Brasil em janeiro, a PUC me procurou para eu ministrar uma disciplina na pós-graduação. Isso que você fala da diferença que você notou quando você chegou na Temple e falou, nossa, isso é diferente, eu tenho conteúdos novos aqui e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade de entender onde estamos enquanto Brasil e enquanto Estados Unidos nessa questão da divulgação da história e da cultura afro. Porque eu sei que a gente fala muito que às vezes os Estados Unidos estão um pouquinho à frente, mas é tão difícil a gente ver um país que se diz estar à frente com histórias como George Floyd, ou Breonna Taylor e tudo que vem acontecendo. E toda a discriminação que é real, é grande aqui. Sim. O Brasil dizia-se um país mais inclusivo, e a gente sabe que não é verdade. O paraíso das três raças, né? Isso, e não é verdade. Então, qual que é a sua percepção de estudiosa desses dois assuntos e de vivência também? Porque você passou por coisas desde criança, por discriminações e pontos difíceis. Olha, tem várias coisas quando eu cheguei aqui a primeira vez me tocaram, assim, né? Desde da estética visual, né? De você andar num lugar como esse e você se ver. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui na Times Square e eu vi um LED gigante com um modelo negro, né? E eu falei, meu Deus, assim, sabe? Que eu liguei a televisão e eu vi diversas pessoas negras na televisão, né? Eu fui no Harlem e eu vi uma rua que se chama African Street, né? Então, assim, eu olhei, assim, e no Brasil, todas as ruas... a única pessoa negra que recentemente teve o nome de uma rua teve a placa quebrada, né? Então, assim, a gente não tem essa referência, né, de se ver. Então, a questão de se ver, para mim, foi muito importante, foi um impacto, né? E de como as pessoas, elas se identificam no olhar, né? Isso foi muito importante. Mas o racismo, ele é presente aqui como ele é presente no Brasil. Só que são experiências diferentes, né? A gente tem que entender que o Brasil foi o último país a abolir o processo escravocrata. O Brasil se segurou durante muito tempo, né, na ideia que ele é um país multiétnico e que existe uma igualdade racial para pessoas pretas, para pessoas indígenas e para as pessoas brancas, quando na verdade não, né? A gente sabe que pessoas não brancas sofrem violências cotidianas no Brasil. E essas violências cotidianas, elas acabam influenciando em diversas outras modalidades estruturais, como na escola, como na cultura, como na mídia, enfim. Então, chegar aqui e ver esse passo de avanço, para mim, foi muito importante, né? Porque no Brasil, nós ainda não temos, nós temos uma lei que é uma lei
10.639, né, que é a lei que garante o estudo de África e culturas afro-brasileiras nas escolas, mas como ela não é uma lei que prevê ser sancionada, nem todas as escolas aplicaram. E aqui não, aqui você vê esse pertencimento histórico. Você viu que os direitos civis americanos, negros, eles constroem esse pertencimento histórico, né? A ideia é que se eu não me vejo, eu não me compro. Se eu não vejo, eu não compro. Não compro. Né? Então, assim, se eu não me vejo, eu não vou. Né? Então, assim, isso foi extremamente importante para a construção da subjetividade do povo negro americano, né? Que se entende, se percebe. E que o Brasil, por conta de, durante muito tempo, viver essa maquiagem, né? E essa negação de olhar para o racismo e entender que o racismo é uma realidade. Ele é uma realidade, ele faz parte de como o país ele foi estruturado. Assim. Então, essas diferenças, elas foram diferenças que eu senti muito. Assim, né? Então, por exemplo, quando eu chego para o meu orientador e eu falo, eu estudo filosofia, eu lembro que ele me pergunta assim, qual filosofia você estuda? Né? E no Brasil, entende-se que quando você estuda filosofia, você parte sempre de um marco histórico. Dos gregos. Exatamente, que somente essas pessoas produziram filosofia. Isso não é só para filosofia, né? Isso eu estou falando para diversas. Então, assim, claro que é importante também falar que aqui a população negra é 13%. E no Brasil mais de 50%. É mais de 50% da população. Né? Então, assim, nós estamos falando do maior contingente populacional de pessoas pretas fora do continente africano, é o Brasil. Então, automaticamente, a violência, né, quanto os corpos negros e os corpos indígenas no Brasil, ela vai ser mais atenuante, né? Porque também essa população ela é mais expressiva dentro do próprio país. Né? Deveria ser menor, né? Completamente, já que tem essa proporção, né? Só que não, né? Porque o Brasil ele é um país, eu gosto muito de uma frase de Abdias Nascimento, que ele diz, o Brasil é um país de indígenas construídos pelos negros em benefício dos brancos, né? Assim, né? E a ideia desse privilégio, a ideia desse lugar de não perceber, ainda hoje no Brasil tem pessoas que afirmam que não existe racismo. As pessoas olham e falam que é mimimi. As pessoas falam, agora tudo para vocês é racismo. Assim. As pessoas acreditam fielmente que o racismo no Brasil ele não existe.